e daremos início à nossa reunião. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de abril de 2024 e esta é a 35ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2023-2024. Senhoras e senhores, sou Nancy Regina, protocolo desta reunião. Agradeço a presença de todos. Peço atenção, por gentileza. Quero informar que esta reunião está sendo gravada. Por questão protocolar e pela organização do evento, mantenham seus microfones desligados. As perguntas deverão ser encaminhadas via chat. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Com a palavra, o presidente Irineu de Mola. Muito obrigado, Nancy. Vou abrir a reunião repercutindo o sino, que é mais forte do que aquele que doamos no satélite. É que é mais velhinho, né? Já tem mais experiência, né? Muito obrigado. Eu agradeço aos companheiros, autoridades, visitantes e convidados e agradeço a presença de todos também. Sejam bem-vindos à 35ª reunião, saudando que hoje é sob o lema Crie Esperança no Mundo, e essa reunião vai se iniciar saudando a nossa bandeira nacional que está projetada na tela. Muito obrigado pela saudação à bandeira. Tenho que falar, como sempre, aproveitamos essa oportunidade de falar sobre a prova quádrupla, e é muito importante a gente ficar repetindo sempre para que não se afaste do nosso dia a dia. Nós sempre pensamos, dizemos ou fazemos se é verdade, se é justo para todos os interessados, se criará boa vontade e melhores amizades, e se será benéfico para todos os interessados. Muito bem, essa aqui já dá a nossa base de abertura, e eu gostaria de convidar todos aqui, e para companheiros que possam não estar acompanhando a gente, que o Ateneu Rotário, agora no dia 24, está muito próximo já, não? Das 20 horas, aqui no nosso Salão Nobre, um convite que custa R$ 190 e pode ser adquirido por nossa secretária. Eu conto com a presença de todos os nossos associados e, no possível e no praticável, que levem a esposa, esposo, parentes, amigos e futuros candidatos a serem associados do Rotary. É muito importante que também a gente não deixe de informar as pessoas que estão sendo convidadas por nós, talvez sendo repetitivo, os laureados do evento do Rotary, o Ateneu Rotário, que hoje reabre após um período longo em que ficamos, acho que, 3 anos sem ter o nosso Ateneu Rotário por causa da pandemia. Hoje, então, estamos 3 anos depois, reabrindo, e por uma nobreza, pela importância desse evento, do ponto de vista cultural e de homenagear pessoas realmente que merecem essa glória, como nós consideramos, eu vou repetir novamente. É muito interessante, porque a gente sabe, mas isso deve também fortalecer o interesse de muita gente por estar vindo e acompanhando o nosso pessoal laureado. Então, os homenageados hoje, que é o Carlos Eduardo Moraes Scripilite, é o filho do Clóvis Scripilite, que nosso anterior e antigo associado do clube, hoje está substituído pelo Carlos Eduardo, que também está envolvido na roda rotária. O Carlos Eduardo é
é o presidente da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. E o Cláudio Lotenberg, que é da área da saúde, e o Cláudio Lotenberg, que foi presidente do Rotary, perdão, do Hospital Albert Einstein, e hoje é presidente do Conselho Administrativo do hospital. Seguindo aqui, Tarcísio, que talvez não vá estar presente, não tenha a confirmação dele, mas que é o nosso governador do estado e que tem uma agenda também um pouco mais complicada. A Marília Marton, na área de cultura, a Marília foi também uma pessoa que foi reconhecida por nós como merecedora dessa laurea na área de cultura. Também foi válida. A Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues, na área de comércio, todo mundo conhece, ela é da área de comércio e com uma das forças muito fortes da área do comércio, de lojas, e muito famosa também, muito ativa na área social e na área política. O Milton Neves, que é o Milton Neves Filho, ele é radialista, mais especializado na área de esporte, mas também com muita atuação que poucos conhecem, fora do rádio ou da TV, em que é uma pessoa que tem contribuído muito para com a benemerência do ponto de vista social. E, finalmente, o Modesto Carvalhosa, da área jurídica, também não é preciso muita menção de quem é o Modesto Carvalhosa. Ele é modesto em si e de uma competência e importância muito grande na área jurídica para nós todos. Foi um grande professor e é ativo até hoje. Se ele não estiver conosco hoje, é por causa de alguma reunião que ele... Hoje não, no dia dos laureados, ele tinha um compromisso também com uma entidade lá na França, também da área jurídica. Eu acho que aqui ficou a dona Esther Pimentel Mendes Carvalho, a nossa diretora do Colégio Rio Branco. Ela também vai ser laureada na área da educação. A Esther também, nossas boas-vindas, e que é muito importante que o nosso público saiba dessas pessoas. Eu solicito agora a Nancy que proceda com a apresentação da palestrante de hoje, a Sabine Bergamin, que é também nossa... Dá licença um minuto. Por favor. Nesse quadro que você acabou de mostrar com o nome dos homenageados, Sim. o governador Tarcísio de Freitas está repetido 2 vezes e faltou o nome da professora Esther Carvalho na área da educação. Então, peça para corrigir o quadro, por favor. Claro. Vou pedir essa correção e eu acompanhei pelo convite que a gente tem preparado para divulgar. Então, o nosso convite está correto, não tem essa falha. Agora, a Sabine, muito bem-vinda. Estamos ansiosos para ouvir de você. E agora, como nós que convivemos tanto contigo, damos boas-vindas. Sabemos que vai ser muito oportuno para nós sabermos mais sobre a educação para surdos mudos, principalmente aqui vinculados aos Colégios Rio Branco e às ações de Rotary. Sabine, a Nancy vai fazer a sua apresentação agora. Nancy, por favor, o protocolo Obrigada, presidente. da Sabine. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre nossa palestrante através do seu mini currículo. Mini, porque com certeza tem um currículo muito extenso. Então, Sabine Bergamini foi diretora do Centro de Educação para Surdos Rio, instituição na qual Rio Branco, na instituição na qual
atua desde 1993. Graduada em fonoaudiologia e pós-graduada em psicopedagogia na gestão de negócios. Atua na área de educação para surdos há 35 anos. Palestrante e autora de artigos e livros na área da surdez. Foi presidente da comissão organizadora do primeiro e segundo congressos internacionais sobre educação para surdos, bilinguismo, práticas e perspectivas. Organizadora e coautora dos livros Mãos Fazendo História e Educação para Surdos, Práticas e Perspectivas, 1 e 2. No ano de 2012, recebeu o Prêmio Bandeirantes, concedido pelo Rotary Club de São Paulo, Jardim das Bandeiras, por seu desempenho na área da educação. Em 2015, recebeu a Medalha do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Cotia, pelos relevantes serviços prestados à sociedade. No ano de 2017, recebeu homenagem pelos serviços prestados à comunidade surda durante a comemoração do Dia Nacional do Surdo, organizado pela vereadora Adriana Ramalho na Câmara Municipal de São Paulo. Essa é a nossa palestrante do dia, Sabine Bergamini. Presidente. Muito obrigado, Nancy. E eu, para proferir a palestra Centro de Educação para Surdos Rio Branco, que é a nossa casa, que tem reconhecimento, inclusive internacional, na área de educação para surdos, a nossa companheira Sabine vai nos dar uma boa indicação de o que mais a gente possa não estar acompanhando sobre o Centro de Educação. Sabine, por favor, tem a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho do universo da surdez. Muitos de vocês já nos visitaram, conheceram o trabalho em loco, mas a gente poder contextualizar mais ainda, detalhadamente, o que é esse trabalho que a Fundação de Rotarianos de São Paulo realiza, né, há tanto tempo por meio do Centro de Educação para Surdos Rio Branco. Então, para começar, pode passar, por gentileza? Eu queria contextualizar um pouco vocês a respeito do quem é essa população de surdos no mundo, né? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, existe 1,5 bilhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva no mundo. Então, é muita gente, né? A gente não tem ideia da quantidade. Sendo que 12,6 milhões têm surdez total e 17,2 milhões têm surdez de grau profundo. E aí, destacando essa questão da surdez de grau profundo, que é basicamente o público que nós atendemos no Centro de Educação para Surdos Rio Branco. E pelo IBGE 2021, nós temos no Brasil aproximadamente 2,3 milhões de pessoas que têm algum tipo de surdez. Pode passar o próximo. Dentro desse universo, né, quando o IBGE fez essa pesquisa, ele faz as seguintes perguntas. Se a pessoa não consegue ouvir de modo algum, se ela tem grande dificuldade, alguma dificuldade, ou não tem nenhuma dificuldade para ouvir. E isso é muito subjetivo, né? Porque cada um é autodeclaratório e cada um vai dizer, eu tenho muita dificuldade, como a questão visual, né? Eu mesma respondi uma vez para o IBGE, na minha casa todo mundo é míope. Mas aí, assim, é uma grande dificuldade ou alguma dificuldade de ouvir? É muito subjetivo. Então, a gente, por esse questionamento do IBGE, a gente não consegue ter respostas de como que essas pessoas se comunicam, né? O que é essa dificuldade de ouvir? É uma pessoa que perdeu a audição ou ela nasceu sem ouvir? Ela faz uso de alguma tecnologia ou ela não usa tecnologia nenhuma? Essa tecnologia possibilita que ela se comunique oralmente ou não, né? Que tipo de dificuldade ela tem? Então, a gente não tem essa resposta pelo esse questionamento do IBGE. O próximo. E aí, né, a gente pensa, uma pessoa que perdeu a audição, ela fez um implante coclear, que é a mais moderna cirurgia que existe hoje em dia, que é o ouvido biônico, né? Ou ela usa um aparelho auditivo. E aí, ela pode ser entendida como uma pessoa que ouve, ela tem uma resposta com esses equipamentos tecnológicos,
que faz com que ela se comporte como uma pessoa que ouve ou não. E aí, quando a gente tem a tecnologia que nos ajuda muito, a gente não pode esquecer que o aparelho auditivo pode quebrar, uma bateria pode acabar, e aí, assim, como que essa pessoa vai funcionar nesse momento? Ela vai funcionar, como ela vai se comunicar, né? Ou então, uma pessoa que ela respondeu lá, eu tenho uma dificuldade permanente de ouvir, né? Mas essa condição, quando ela usa um aparelho, ela permanece ou não? Então, a gente tem dentro do universo da surdez muitas variáveis que são importantes da gente conhecer. Pode passar o próximo. E foi realizada uma pesquisa pelo Instituto Locomotiva de 2019, que ele conseguiu entender melhor e elucidar melhor essas questões que o IBGE não responde para a gente, né? Então, que conclusões? A gente tem um pequeno resumo, né? Metade das pessoas com surdez são pessoas que perderam a audição e não nasceram surdas, e perderam a audição após aos 40 anos. Então, são pessoas para quais o mundo sonoro é importante, se comunicam oralmente. 2 em 3 cada brasileiros com surdez afirmam que isso ocasiona uma dificuldade no seu cotidiano, né? Quer ser para se comunicar, numa reunião como a gente está aqui em grupo, dificuldade para entender o que as pessoas estão falando, por exemplo, né? 14% dos brasileiros com problemas auditivos afirmam não sentir vontade e poder falar sobre quase tudo com a família, né? Porque ele tem uma dificuldade de comunicação que o impede de falar com a família. E 40% também sente isso em relação aos amigos, né? Não consegue, não tem essa facilidade. Os brasileiros com dificuldade, com deficiência auditiva, têm metade do acesso ao ensino superior e 4 vezes mais ausência de escolaridade. Isso é um dado muito significativo, e aí eu vou entrar um pouco aí no trabalho depois que a gente realiza no Centro de Educação para Surdos e a importância disso. Então, para vocês terem uma ideia, né? Superior completo, só 7%, ensino médio completo, 15%, ensino fundamental completo, 46%, e sem instrução, 32%. Então, é muita gente, né? E 37% estão no mercado do trabalho, uma taxa muito inferior a 58% da população que não tem deficiência nenhuma, né? E por que eles estão fora do mercado de trabalho? Porque eles não tiveram uma formação adequada que os possibilite de inserir no mercado de trabalho. Sequer conseguem chegar, pouquíssimos chegam ao ensino superior completo. O próximo. Então, algumas conclusões, né, da Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo IBGE, que são importantes. A surdez pode gerar grandes impactos na vida social das pessoas com essa condição, né, como foi demonstrado. Pessoas com surdez têm menos acesso à educação, ao trabalho, e ainda enfrentam barreiras e preconceitos nas atividades cotidianas, em todas as atividades cotidianas. E a falta de acolhimento e inclusão limitam também o acesso a oportunidades básicas, como educação e trabalho. E, finalmente, que a surdez é diversa e a comunicação é plural. Então, a gente tem tendência a achar que todos os surdos são iguais, todos os surdos se comunicam da mesma forma. Isso não é realidade. E aí eu vou falar um pouco do trabalho do Centro de Educação para Surdos Rio Branco, que aí sim, nós estamos falando de uma população que nasceu sem ouvir ou perdeu a audição precocemente, cuja principal forma de comunicação é a língua brasileira de sinais. Então, nem todos os surdos conseguem oralizar e desenvolver a fala bem, mas tem surdos que também vão ter essa possibilidade. Então, a gente realiza esse trabalho desde 1977, e a população que a gente atende tem ainda mais um agravante. Além da questão da surdez, da falta de acesso aos serviço básico, a gente trabalha com uma população que vem de famílias de baixa renda, majoritariamente, com pouco acesso à educação e à cultura. O próximo, por favor. Trabalhamos com 2 línguas, a língua brasileira de sinais, então é uma língua que é visual e motora, que, independente do grau de surdez, essas crianças vão captar as informações do mundo aqui e agora, coisa que pela fala vai ser diferente de criança para criança,
né? Nem todos, mesmo com hoje, a maior parte dos nossos alunos já fez a cirurgia do implante coclear, do ouvido biônico, mas o aproveitamento da audição vai ser diferente de criança para criança, e para ele desenvolver essa falha de audição, tem um longo percurso a ser seguido aí, com acompanhamento fonoaudiológico. Hoje a gente tem a cirurgia gratuita pelo SUS, mas a gente não tem o acompanhamento fonoaudiológico, não tem o custeio do equipamento, se ele quebra, da manutenção. Então, tudo isso são fatores que dificultam. Então, por isso que nós trabalhamos com o português escrito como segunda língua, porque ele vai ser igualmente possível para todos. Pelo português escrito, eles vão receber as informações do mundo e vão se comunicar com a maioria, a sociedade que majoritariamente é ouvinte. Então, eles precisam ter esse recurso. Nem todos vão conseguir desenvolver a oralidade. O próximo. Fazemos um trabalho assim intenso junto à família. Todas as nossas crianças, né, para vocês terem uma ideia, 90,77% das nossas crianças têm pais que são ouvintes. Esses pais ouvintes, eles precisam ser ensinados em como estimular essa criança para que ela se desenvolva como uma criança que ouve. Então, a gente faz todo um trabalho junto a essa família, né, de mostrar. A gente tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que a gente mostra o surdo para o mundo e mostra o mundo para o surdo, porque a gente tem um trabalho de preparar a sociedade para entender quem são esses surdos. Hoje eu estou fazendo isso com vocês, mostrando quem que é essa população, quais que são as necessidades, porque a maioria só vai entender e conhecer se tem uns filhos surdos. Então, a maioria dos pais, a gente vai fazer esse trabalho com os pais para eles entenderem. Então, hoje nós temos, né, 32 colaboradores e 40,6% desses colaboradores são surdos. Isso é fundamental. Por quê? Esses profissionais surdos, eles são as grandes referências para as famílias e para os próprios alunos, porque todos vêm de famílias ouvintes, não conhecem esse universo de surdez. Então, quando eles vêm, poxa, eu tenho meu professor que é surdo, ele estudou, ele fez uma faculdade, faz parte daqueles 7% lá que chegam no nível universitário, ele consegue, ele tem a sua família, ele mantém a sua casa. Então, os pais e os alunos começam a enxergar essa perspectiva de futuro para os filhos, né? Então, a gente mostra, né, quais são as necessidades, mas que esse surdo precisa ser respeitado na sua diferença. O fato da gente desenvolver um trabalho bilíngue para surdos numa escola só com surdos, bilíngue para surdos, não significa que nós estamos excluindo. Nós estamos dando todas as condições para que esse surdo possa progredir na sua escolarização, chegar no mercado de trabalho. O próximo. Aqui eu trouxe esse quadro, né, que eu gosto muito. Então, nós temos todos os nossos colaboradores, e como eu falei, a gente tem 13 desses colaboradores que são surdos, a gente quer poder cada vez mais ampliar, e a gente tem muito orgulho de dizer que desses colaboradores, 7 são antigos alunos nossos, e que hoje eles estão no mercado de trabalho, graças ao trabalho que o Centro de Educação para Surdos, né, mantido pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, realiza, né, dando oportunidades e ampliando as possibilidades para essa população. E aí eu gostaria de finalizar a minha apresentação justamente trazendo o depoimento desses ex-alunos que hoje são nossos colaboradores. Tem o videozinho para passar, se você puder passar, por gentileza, na última tela lá, no último slide. É só clicar e ele entra. O som não está entrando, mas não tem Ao problema. compartilhar, tem que compartilhar com som. Tem a opção compartilhar com som. Isso. Descompartilhe e compartilha novamente. Senão ele tem legenda, também dá para acompanhar.
Acho que não vai entrar, né? Bom, se não entrar, não tem problema, era apenas para compartilhar com vocês também, depois a gente pode mandar, mas para compartilhar um pouquinho aí desses. É um pouco lento. É. Mas, assim, de uma forma bem breve, né? Quis trazer aí para vocês um pouquinho desse trabalho, depois a gente compartilha aí o vídeo com vocês, para vocês assistirem, porque esses ex-alunos, né, que hoje são, eu falo que foram alunos que eu peguei no colo e hoje são colegas de trabalho. Então, assim, nos dá muito orgulho e eles têm muito orgulho de fazer parte desse time e hoje contribuir também para a formação dessas crianças que hoje estão estudando com a gente. Então, é isso, agradeço e estou à disposição aí para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada. Muito obrigado, Sabine. Foi muito oportuna a sua apresentação. A mim, particularmente, me deu muito interesse quando você explicou por que não se amplia as definições simplistas, que estão baseadas pelo IBGE, que ela perde uma oportunidade de nos trazer uma informação estatística muito importante, mas a Instituto Locomotiva também traz as suas observações para isso e é bom. Agora, foi muito interessante, muito bom ouvir uma meta fundamental, que é a inserção plena do surdo à sociedade, ao trabalho. E isso vem desde 1977. É uma coisa bacana de ouvir e muito importante para todos nós saber que estamos numa liderança, praticamente, nesse campo. Muito bom, muito obrigado. E fica aberto agora para questões que os companheiros tenham e que queiram uma explicação maior da Sabine. Ela está à disposição, não é, Sabine? Muito bem. O Arruda está querendo fazer uma pergunta. Isso, Arruda. Pois não, Arruda. Arruda, por favor. Arruda, queria falar. Pois não. Pode falar, Arruda. Eu queria cumprimentar a Sabine Vergamini pela sua condução da Escola de Surdos. Eu entendo que todos nós, rotarianos, deveríamos visitar a Escola de Surdos. Visitar a Escola de Surdos mostrará no local o que é feito e como é feito o projeto. A altura da parede é baixa, de maneira a permitir uma comunicação visual, de maneira que haja uma transmissão oral para quem está do outro lado. Eu fiquei muito emocionado de conhecer de perto e diretamente o trabalho feito pela Escola de Surdos. E tive a oportunidade de assistir uma formatura da Escola de Surdos, com todos os familiares presentes, Sabine, e mostrando como é emocionante a participação desses familiares. O negócio é tão emocionante que eu chorei nessa formatura. É uma coisa impressionante o trabalho que é feito. E mais ainda, quando eu participei dessa reunião, dessa visita, Sabine, eu não era surdo. Hoje eu tenho uma surdez parcial. Eu fui acometido com essa doença. Então, eu tenho noção direta na minha pele do que representa uma surdez, da dificuldade de entrosamento social, do entrosamento no ambiente familiar, de participar das reuniões do Rotary, participar das reuniões do Comitê Jurídico Chicane. Enfim, é uma vivência à parte. E eu sinto na pele os efeitos disso. De modo que fica aqui emocionado o meu louvor
pela atividade da Sabine Vergamini na condução da Escola de Surdos. Meus parabéns, Sabine. Muito obrigada, doutor Arruda. O senhor é um grande incentivador, sempre aí nos apoiando. Muito obrigada. E quem não conhece ainda, estão convidados. Eu não sei se eu tenho umas perguntas aqui no chat, já posso responder? Pode sim, por favor, Sabine. Fique à Tá bom. vontade. Então, a Nancy faz uma pergunta aqui, que acho que é uma dúvida bem comum, né? Porque a terminologia surdo-mudo, ela é muito usual. Então, todo surdo é mudo? Na verdade, não. É uma terminologia equivocada, né? Tanto que a gente fala assim, apaga essa ideia de surdo-mudo. Porque o surdo, ele não tem nada a nível de órgãos fonoarticulatórios que o impeçam de falar. Só que como ele não ouve, ele não aprende a falar naturalmente. Então, é um trabalho para ser feito clinicamente por um fonoaudiólogo, e como eu falei, existem diferentes níveis de desenvolvimento dessa oralidade, né? Então, dentro da população que a gente atende na escola, a gente tem algumas crianças que conseguem desenvolver muito bem a oralidade, outros de forma razoável e outros muito pouco. Mas, além de poder desenvolver essa oralidade, a gente fala que eles têm uma outra forma de falar, que é falar com as mãos por meio da língua de sinais. Então, esqueçam essa terminologia surdo-mudo e usar só a terminologia surdo. Aí uma outra pergunta que o senhor Maurício fez, se existe alguma língua universal de sinais, e sempre que fico em Libras, fico me perguntando se cada país tem a sua própria língua. Sim, cada país tem sua própria língua de sinais. Aqui no Brasil, a gente está falando da língua brasileira de sinais, a língua utilizada pela comunidade surda brasileira, e dentro do nosso país existem regionalismos, como existe na língua falada, né? Então, por exemplo, a gente fala estojo, aqui, lá no sul eles falam penal, né? Então, na língua de sinais existem esses regionalismos também. E aí, como que a gente vai aprender? Quando a gente tem contato com uma pessoa de uma outra região, a gente aprende esses regionalismos, como acontece com a língua falada. O que acontece? Existe uma língua que, assim como o Esperanto foi uma língua criada, que é a língua universal de sinais, tá? Mas ela tem que ser aprendida, como o Esperanto. Então, ela pegou alguns sinais das línguas espalhadas pelo mundo para ser utilizada em alguns eventos internacionais. Ela é utilizada, ela é conhecida como gestuno, tá? E, a título de curiosidade, a língua brasileira de sinais, por exemplo, ela não tem absolutamente nada a ver com a língua gestual portuguesa, como o português oral tem com o português de Portugal. Tem as suas peculiaridades, né? Mas eles são a mesma língua. No caso da língua brasileira de sinais, ela tem proximidade com a língua americana de sinais e com a língua francesa de sinais. Porque os primeiros educadores de surdos que vieram para o Brasil na época do Império eram franceses. Então, aqueles sinais que eles trouxeram se mesclou com os sinais utilizados pela comunidade surda no Brasil. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos. E os surdos, na época do Império, e durante muito tempo, eles mudavam, tinham duas escolas muito famosas, uma para meninos, que foi fundada por Dom Pedro II, né? E os surdos do Brasil inteiro iam para lá, ficavam em regime de internato. Quando eles voltavam para suas cidades de origem, eles levavam esses sinais. Por isso que muitos sinais se apropriaram de sinais da língua francesa de sinais. E a gente tinha uma escola aqui em São Paulo, que é o Instituto Santa Terezinha, que atendiam as mulheres surdas, também em regime de internato durante muito tempo. Agora tem uma outra pergunta também da senhora Carla, que ela pergunta se a escola é paga ou gratuita e se ela é subsidiada pela Fundação de Rotarianos de São Paulo. Então, hoje, praticamente todos os nossos alunos são bolsistas 100%, tudo subsidiado pela Fundação de Rotarianos de São Paulo. Todos os alunos que se candidatam à vaga passam por uma avaliação socioeconômica. Antes, isso era um critério de desempate. Então, o que acontecia? Quando a família tinha condição de pagar um pouquinho, uma vez uma mãe disse para mim assim, eu estou me sentindo culpada de ter um pouquinho mais de condição financeira e na hora que chega no momento de desempate, eu sempre perco a vaga do meu filho, ele nunca é atendido pela essa instituição. E aí a gente trouxe essa questão, né, para a fundação e nos fez refletir que a gente estava, de alguma forma, excluindo quem tinha condição de pagar um pouco.
Então, hoje a gente tem 2 alunos apenas que pagam, não pagam 100% do valor, tem mais de 60% de bolsa, mas sempre vai passar por uma avaliação socioeconômica com assistente social. Se tiver condição de contribuir um pouco, vai contribuir. Mas a gente sabe que quem tem um filho surdo, além, muitas vezes, deles mudarem de cidade, para o filho poder estudar na nossa instituição, né? A gente tem pessoas que mudam de São Paulo, mas tem pessoas que mudam de outros estados, então tem o custo com o aparelho, tem o custo com as terapias, a gente tem crianças que, além da surdez, têm outros comprometimentos associados, então que estão no espectro autista, ou que têm comprometimento visual, físico, que precisam também de outros tipos de acompanhamento, que isso gera um custo grande para a família, né? Então, por isso, sempre passa por essa avaliação socioeconômica e a grande parte aí é bolsista 100%. Quero até contar um caso que a gente fala de mudar de cidade. Durante a pandemia, nós começamos a atender as crianças remotamente, como aconteceu no mundo inteiro, né? E um desafio enorme, porque imagina a gente sendo ouvinte, a gente consegue, eu estou falando para vocês, vocês podem abaixar, fazer uma anotação. Imagina uma criança que não podia perder um minuto de atenção, porque se eu perdi a informação, eu baixei, já perdi a informação, né? Então, bastante desafiador. No trabalho que a gente faz com bebês de 0 a 3, a gente já atendeu basicamente as famílias, porque como que você vai manter uma criança, né, um bebê no computador? A gente não conseguia, então a gente orientou as famílias. E aí nós passamos a atender pessoas de outros estados, famílias de outros estados. E aí atendemos uma família de Santa Catarina, e aí a família, quando a gente começou a voltar ao presencial, ela começou a procurar em Santa Catarina uma escola para atender as demandas dessa criança, desse filho surdo que eles tinham. Era uma família que tinham 4 filhos e a quarta era surda. Hoje ele já tem 6 filhos. E aí, o que eles fizeram? Eles não encontraram uma escola, eles venderam o que eles tinham, compraram um ônibus, 1970, transformaram esse ônibus no motorhome, vieram para Cotia, estacionaram o ônibus em Cotia para que a filha pudesse estudar no Centro de Educação para Surdos. Ela está conosco até hoje, né? É pequenininha, a família está lá, residindo em Cotia. Para quem tiver curiosidade, eles têm um canal no YouTube que chama O Silêncio que Nos Move, eles contam um pouquinho dessa história que eles fazem. Mas, assim, é muito gratificante a gente saber, a gente quer servir de exemplo e modelo para que possam ter outras escolas como a nossa, que ofereçam a mesma qualidade de ensino que a gente oferece, que as pessoas também não precisam se mudar, né, para Cotia para dar qualidade de educação para os filhos. E estou vendo aqui no chat, obrigada, seu Mário Sérgio. E também tem aqui uma pergunta de onde fica a instituição. Então, a gente está localizado lá onde fica o Colégio Rio Branco, na unidade Granja Viana. Nós temos todas as mantidas lá no quilômetro 24 da Raposo Tavares, em Cotia. Não sei se tem mais alguma. José Ernesto Bittencourt queria também fazer uma pergunta, né? Pois, Ernesto, fica à vontade. Diretora Sabine, eu queria cumprimentá-la. Eu não podia deixar de dar aqui meu testemunho, porque eu tive o privilégio de ser convidado pelo governador Chicane, pelo presidente Irineu de Mula, para conhecer lá o complexo todo do Rio Branco, da Granja Viana. E eu queria fazer coro com as palavras do companheiro Zé Roberto Arruda, que bem destacou no sentido de que acho que todos os rotarianos deveriam conhecer as instalações, o trabalho feito lá, o apoio da Fundação de Rotarianos, que é imprescindível, não é? Eu faço coro, então, Zé Roberto, as suas palavras, inclusive na questão da emoção, porque é uma emoção enorme visitar as instalações, os trabalhos, a competência de todos, né? Mas o que mais me chamou a atenção, além da emoção que a gente sente, eu já sou emotivo por natureza, já me emociono por qualquer coisa, e me emocionei muito lá também, mas o que me chamou mais a atenção, além da competência, do cuidado que todos têm, é o carinho dos professores com os alunos, o carinho, a generosidade, isso é tocante, mas assim, muito profundo, muito profundo.
E eu queria, mais uma vez, então, já fiz esses cumprimentos naquela ocasião onde eu pude visitá-los, e queria aqui novamente renovar esses cumprimentos, diretora Sabine, pelo excelentíssimo trabalho que é feito lá, e fazer aqui a sugestão de que seja incluído como uma atividade, principalmente dos novos rotarianos, conhecer o trabalho que é desenvolvido lá. Parabéns, viu? Parabéns. Agradeço muito, muito pelo apoio, assim, o apoio de vocês é muito importante, e assim, eu falo que o nosso trabalho é de formiga, então se cada um de vocês conseguir, né, levar adiante, mostrar esse trabalho que a gente realiza, a gente vai poder atender muitas outras crianças, inclusive faço convite, assim, nas nossas redes sociais, a gente compartilha muito, depois tem aí, se puder compartilhar também, todas as nossas redes sociais, porque a gente procura compartilhar tudo que a gente faz no nosso dia a dia, porque sabe que o que as nossas crianças têm acesso, a maior parte da população surda, das famílias de surdos, Brasil afora não tem. Então, a gente tem esse trabalho de compartilhar também, e peço que vocês também levem adiante e compartilhem esse trabalho que a gente realiza. Professora, por favor, o vídeo está no ponto, a gente vai conseguir transmitir. Enquanto isso acontece, eu a convido para registrar no chat, agora eu vou fazer o contrário, as redes sociais, então, da escola, para que a gente possa copiar e colar, né, que assim ninguém erra, e vamos curtir, acompanhar e seguir as redes sociais. Agora deu certo.
Eu acho que esse vídeo resume, né, um pouco do que a gente realmente faz e o que a gente deseja é que assim, o surdo pode ser o que ele quiser ser, desde que a gente dê condições para que ele se desenvolva, né? Acho que é esse o nosso papel aí, de transformar vidas e possibilitar que o surdo se sinta pertencente e que seja capaz de se desenvolver. Sabine, queria que você comentasse sobre o nosso embaixador do SES, por favor. Tá bom, vou comentar. A senhora Tânia também falou que tem uma sobrinha que não estudou no SES, né? Que pena, né? Podia ter estudado, mas eu espero que ela esteja bem aí, feliz também. Não sei a idade dela. Agradeço a todos aqui os comentários. O embaixador Dino Samaja é nosso embaixador há bastante tempo. Ele é um grande apoiador e divulgador do nosso trabalho. Assim como o senhor Arruda falou que foi na formatura, ele foi uma vez paraninfo de uma das turmas, e desde então ele apadrinhou o SES, e depois se tornou embaixador do SES, e ele é um grande divulgador da nossa causa, e ele está sempre presente lá no SES, os alunos adoram ele, então a gente espera, né, que essa semente aí também tenha sido plantada aí no coração de cada um de vocês, que vocês, né, tanto já nos apoiem, mas que vocês nos ajudem aí, e estamos de portas abertas para quem ainda não pôde conhecer em loco o trabalho, quando quiser, é só marcar e estaremos lá para recebê-los com muito carinho. Muito bem, eu queria só, além de agradecer, evidentemente, a Sabine, foi excelente para nós todos, mas isso me faz lembrar, nós temos que nos recriminar um pouco pela modéstia com que, às vezes, a gente não divulga as nossas coisas. E o Centro de Educação para Surdos, Rio Branco, ele é muito reconhecido, provavelmente até mais fora do Rotary do que dentro do Rotary. E eu não falo do nosso Rotary de São Paulo, teríamos até quase a obrigação, porque o Centro de Educação para Surdos é uma criatura nascida dentro da Fundação de Rotarianos de São Paulo, com méritos, e não podemos ficar com modéstia que nos impeça, lamentavelmente, de indicar a nossa obrigação rotária, de conhecer e divulgar esses assuntos. Eu acho que o nosso centro é conhecido, e a Sabine, talvez por essa mesma modéstia, não tenha dado maior vazão, mas eu gostaria de ouvi-la, de quantos de fora de São Paulo e do Brasil que vêm no nosso centro e visitam e nos acompanham. Eu sei de organismos assim do exterior que vêm, até para saber como é que é a nossa vida aqui. E é uma pena que praticamente ela só existe como um centro organizado dessa forma pelo Rotary Clube de São Paulo, que nos envaidece e não deva nos desmerecer, porque nós não estaremos ostentando qualidade, estaremos ostentando Então, a nossa obrigação de servir. Então, nós recebemos, sim, muitos profissionais, tanto do Brasil como fora do Brasil, muitas famílias, e nós desenvolvemos vários estudos em parceria com universidades, né? Então, agora mesmo nós estamos desenvolvendo pesquisa com a USP, com a Universidade Federal de São Carlos, com a PUC. A gente sempre somos também um espaço para o desenvolvimento de pesquisas para melhoria da qualidade da educação para os surdos. Então, a gente recebe, sim, sempre pessoas de fora também. Nós já organizamos, né, 2 congressos internacionais para falar de educação de surdos, e eu acho que a gente não pode parar nunca, né? Então, a gente tem que, sim, está muito ligado também à área de pesquisa, e a gente tem esse papel de trazer o pesquisador
para estar junto com o professor, que é aquele que está ali no dia a dia, na frente da sala de aula. Então, desenvolver esse olhar de pesquisa no professor e também possibilitar que o pesquisador chegue até o ambiente, esteja próximo do dia a dia, do cotidiano, né? Então, a gente soma esforços para a gente poder desenvolver uma educação de melhor qualidade, cada vez melhor para a comunidade surda. Acho que se eu... Uma Muito pergunta... obrigado, Presidente, o Sabine. Maurício Alguém? está A pedindo Nancy, a por favor, palavra. pode falar, sim. O Desculpe. Maurício está pedindo a palavra, presidente. Então, Desculpa. Maurício, alguém não Sabine, ordenamos aqui. parabéns. É muito boa a sua apresentação. No vídeo, dois fatos me chamaram a atenção. Eu até te peço desculpas pela minha ignorância sobre o tema, né, mas é algo que, infelizmente, não é tão divulgado, né? Primeiro, eu vi as pessoas se apresentando com um sinal particular. O que isso significa? É como se fosse o nome delas? Seria isso? Perfeita pergunta, é exatamente isso. Porque as pessoas têm ideia de que a língua de sinais se resume ao alfabeto, né? Então, se eu fizesse meu nome Sabine, não. Eu tenho normalmente uma característica física minha marcante e eles vão me dar o sinal. Então, o meu sinal é esse aqui. Então, eles fazem, o meu sinal é esse. Quando eles vão se referir a mim, eles vão fazer isso. Vão ter pessoas que podem ter sinal igual ao meu? Pode, como tem pessoas que têm nomes parecidos. O doutor Dino, né, que vocês conhecem, que foi citado, ele tem a sobrancelha muito marcante, então eles já fazem isso, ele já sabe que é o doutor Dino. Doutor Nahid, o bigode, né? Então eles fazem assim, é o doutor Nahid. O seu Rossi, o cabelo. Então sempre uma característica, né, normalmente uma característica física, que é o seu nome, né, na língua de sinais, é como eles vão te identificar na comunidade surda. Perfeita explicação. Outra coisa que eu percebi, eles falam que eles todos são alfabetizados em Libras e alguns falam Libras e também português como se fosse uma segunda língua. Como que a leitura labial, né? Porque a gente sabe que muitos, eu não sei se fala surdo ou deficiente auditivo, assim, eu não sei como que é o termo correto, mas a leitura labial ela é praticada por todos ou só por aqueles que falam português? Como funciona isso? Se você puder explicar. Então, duas questões muito importantes, né? Por que a gente usa a terminologia surdo e não deficiente auditivo? As pessoas acham que é pejorativo, que é pesado. Quando a gente estamos nos referindo a pessoas que nasceram surdas ou perderam a audição precocemente, cuja principal forma de comunicação e expressão é a língua de sinais, a gente chama de surdos, né? E eles querem ser chamados de surdos para ser reconhecido enquanto minoria cultural e minoria linguística. Inclusive, eles pedem que seja grafado o S em maiúsculo, né? Porque é como, né, um povo, uma minoria, né? Independente de onde o surdo esteja, eles têm isso em comum. Então, são como fosse um povo, o povo surdo, né? E deficiente auditivo, quem seriam os deficientes auditivos? Nós, como eu demonstrei que tem muitas pessoas que perdem a audição com a idade, para a gente o mundo sonoro é importante, a nossa primeira língua é uma língua oral, falada, então nós seríamos os deficientes auditivos, né? Como o doutor Arruda falou, ele perdeu a audição, os aparelhos, então ele tem uma deficiência auditiva, é um deficiente auditivo, é diferente de uma pessoa que nasceu precocemente, que se comunica pela língua de sinais. E aí o senhor perguntou uma outra coisa, me fugiu agora. Leitura labial. Isso. A leitura labial. Então, assim, até nós que somos ouvintes, se eu colocar a mão aqui, atrapalha um pouco a gente entender, porque a gente acaba fazendo leitura labial. Então, assim, isso é um recurso importante para os surdos, mas, obviamente, é algo que precisa ser aprendido. E tem surdos que têm uma maior habilidade e outros que têm uma maior dificuldade. Então, tem surdos que não falam bem, mas são ótimos leitores labiais, né? Não existe uma relação direta com o falar e de fazer a leitura labial. Mas está ligado à língua portuguesa ou não, a leitura labial? Sim, Né? porque a língua brasileira de sinais ela tem uma estrutura diferente da língua portuguesa. Então, por isso que a gente trabalha com o português como segunda língua na modalidade escrita. Aqueles que podem desenvolver a oralidade, por isso que, assim, a leitura labial ela é aprendida também. E tem uma série de fatores. Se uma pessoa estiver fazendo a leitura labial e eu sou uma pessoa que articulo mal, começo a articular assim, tem pessoas que articulam mal, dificulta. Se eu virei, dificulto. Então, é algo que precisa também ser treinado. Tem surdos que conseguem aprender muito bem a leitura labial, mas é algo de muito tempo Sabine, de trabalho fonoaudiológico. Sabine,
Pois não. Sabine, eu queria fazer uma observação. Há muitos anos atrás, eu e meus irmãos adquirimos terrenos na Vila Suzana, no Morumbi. Era de uma família rica que tinha a propriedade local. E um dia eu fui conversar por telefone com um representante da família, cujo nome não vem ao caso, mas era um sujeito muito esclarecido. E ele falou comigo por telefone e eu descobri depois, no contato pessoal, que ele era completamente surdo. Aí eu questionei, como é que um surdo consegue falar no telefone? Esse cidadão era de uma família rica e ele estudou em Paris, na França, métodos de leitura labial. Além do conhecimento de Libras, porque aí envolvia a língua francesa. Aconteceu o seguinte, eu sei que nesse ambiente dele, onde ele trabalhava, havia uma sala onde ele tinha a mesa dele e uma outra mesa, onde ficava um funcionário que repetia verbalmente, labialmente, a indagação que o cidadão do outro lado da linha fazia. E o interlocutor do lado de cá, o corretor, dono da empresa, correspondia e mantinha o diálogo. Então, quando mudava de sala, havia dois, a mesma coisa, um ambiente, uma mesa e o local onde ficava a pessoa repetindo o interlocutor por telefone. Impressionante como um surdo conseguia se comunicar perfeitamente por telefone. Eu não sei a condição dele, né? Se ele perdeu a audição, se ele nasceu surdo, mas assim, eu posso. Isso aí assim é tão individual. A gente costuma falar que assim é que nem digital, né? Por isso que a gente falou de diversidade na surdez. Então, a gente tem casos de irmãos com o mesmo tipo de perda auditiva, exposto ao mesmo tipo de estímulo, com terapia fonoaudiológica, que um desenvolveu super bem a leitura labial e a fala e outro não. Porque tem as individualidades, né? Porque não é algo fácil, né? Precisa ser treinado o desenvolvimento dessa fala e a leitura labial. Então, é treinamento árduo, mas não dá para a gente precisar, né? Tem gente que teve anos e anos e anos de terapia e não consegue. Eu tenho uma professora que ela articula muito bem, ela teve anos e anos e anos de treinamento fonoaudiológico, ela articula, você vê ela é surda, você vê ela articular com precisão as palavras, mas ela não consegue soltar a voz. Quando ela solta, é sofrido, é difícil para ela, né? Então tem diversidade aí. Cada um é um mesmo, mas é possível. Mas é um Obrigado, mundo que Sabine. está conosco e nós sabemos que estamos aprendendo cada vez mais a enfrentar e tentar solucionar, dar um modus operandi, um modo de vida e incorporar, na verdade, o surdo à nossa sociedade naturalmente. Eu agradeço, Sabine, foi uma Posso só ótima responder mais uma pergunta? Surgiu aqui agora. Pode. Ó, Eu estou só me chamando aqui com o cartão amarelo, mas não tem só problema tem não, mais uma Sabine. pergunta aqui que o José Ernesto fez, que ele pergunta se tem que aprender Isso. uma outra língua, né? Se um brasileiro não vai se comunicar, ele vai ter que aprender essa outra língua para se comunicar com a pessoa de outro país. O que acontece é que a língua de sinais, os elementos da língua de sinais, as expressões faciais e corporais fazem parte da língua de sinais. A gente, quando não sabe uma outra língua oral, que a gente aponta e a gente faz expressões, então isso facilita um pouco, mas não vai se comunicar, vai ter que aprender a outra língua de sinais. É isso aí. Muito bem. Então, Sabine, muito obrigado, foi muito útil para nós todos e apreciamos muito a nossa modéstia, mas devemos divulgar, sim, as nossas qualidades de servir. Não é qualidade técnica, não é uma ambição pessoal, mas sim uma obrigação do Rotariano. Eu que Muito agradeço. Mais obrigado. uma vez, obrigada pela oportunidade.
Obrigado, nós todos agradecemos, e você tem um certificado, acho que vamos mostrar na tela, o certificado pela sua palestra, que vai ser enviado, está aqui, o reconhecimento a Sabine Vergamini pela sua palestra no Rotary Clube de São Paulo e com o tema do Centro de Educação para Surdos Rio Branco. E espero que você seja convidado para todos os clubes de São Paulo a fazer acompanhamento de estudo. Esse certificado será encaminhado por e-mail para você também. Alguém perguntou mais alguma coisa? Estamos à vontade. Roberto, Zé Roberto? Fala, Zé Roberto. Você é Irineu, sempre bem-vindo. Irineu, Fala. a respeito do Ateneu Rotário, eu fiquei surpreso ao verificar que no hall dos homenageados não constou a Esther Carvalho, da Fundação de Rotarianos de São Paulo. E ela É, originariamente fazia parte. o Naride já fez essa correção, porque apareceu 2 vezes o nome do governador, que ele não é 2 vezes mais valioso do que era, não. Eu tive a oportunidade, por não estar acompanhando a projeção, e não acompanhei, infelizmente, esse erro, porque eu estava com o nosso convite mesmo, né? Então, e tivemos a oportunidade de falar. É outra pessoa que nos merece uma referência de respeito muito grande por tudo que ela tem feito de bom também para a nossa sociedade, não só como uma líder na área da educação, como também dedicadíssima ao servir. Muito obrigado. Então, agora, Nancy, por favor, vamos nomear as presenças de autoridades e tudo mais. Olha, eu mutada aqui. Obrigada, presidente. Tivemos uma palestra maravilhosa, aprendemos muito, muito, enriquecemos o nosso conhecimento, foi sensacional. O nosso público hoje foi interno, sem visitantes externos, quase 30 pessoas hoje que tiveram oportunidade de saber muito mais, e foi maravilhoso, gostei muito. Pelo que eu vi das perguntas, né, muitos participaram, acredito que todos gostaram. Essa informação que eu tenho hoje, presidente, com relação ao quórum da nossa reunião. Muito obrigado, Nancy. Todos nós aprendemos muito mais hoje. Eu pessoalmente, que acompanho e tento acompanhar tudo do Rotary, aprendi mais algumas coisas. A Sabine foi gentilíssima em nos dar algo mais. Eu agora agradeço a todos e vamos fazer a saudação à bandeira nacional. E agora aqui estamos com a bandeira. Muito obrigado.